Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 19 de janeiro do ano da graça de 2021 e é um privilégio, uma alegria podermos voltar novamente ao nosso contacto por esta via e começar este dia na reflexão da palavra. Estamos novamente numa situação complicada no que diz respeito à situação do nosso país com a pandemia. E isto tem um efeito direto na nossa vida, também como igreja, e por isso é um motivo desde já para nos desafiarmos a continuarmos a investir em oração, em cuidado também uns pelos outros, e não descurarmos também o nosso cuidado e a nossa necessidade de reflexão, de intimidade na palavra, o nosso tempo de oração, as nossas disciplinas espirituais que são da maior importância para a nossa sobrevivência. Se há momentos em que a ausência de outras disciplinas espirituais, como a comunhão, não se pode, de facto, experimentar como gostaríamos, certamente é um privilégio podermos ter as outras e então investir nelas é realmente da maior importância. Queridos, voltando ao texto de domingo que partilhei com os irmãos, eu sabia que a carta de Tiago ia ser uma carta bem incómoda antes de começar esta jornada, como partilhei com os irmãos, e ela toca em aspectos muito práticos da nossa vida, em questões que tantas vezes nós preferimos nem falar, preferimos não sermos confrontados. Mas não podemos deixar de o fazer, não podemos deixar de o fazer. E Tiago, de facto, de uma forma muito direta e sem rodeios, vem tocar em aspectos absolutamente essenciais da nossa vida. O versículo 12 do capítulo 5, como lembramos no domingo, é um texto que vem falar sobre integridade, sobre fidelidade na palavra. Como lembramos, ele tem um paralelismo total com as palavras do Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte. E vem-nos falar exatamente sobre este aspecto da integridade. Lembrar que ele está a falar para filhos de Deus, para a igreja, para aqueles que experimentam fé, que vivem e desenvolvem essa fé diariamente na intimidade e na proximidade com Deus. É para eles, é para nós que Tiago está a falar. E, portanto, embora desejássemos que esta fosse uma marca evidente em todas as pessoas, é a nós que somos desafiados a sermos pessoas confiáveis. E obviamente, tal como o Senhor Jesus Cristo fala lá e registra lá em Mateus, o foco e a essência desta integridade é com Deus, é na nossa relação com Deus. Mas não há nada da nossa relação com Deus que não deixe de afetar o nosso comportamento horizontal, se podemos assim dizer. O nosso comportamento e a nossa experiência vertical vai, com toda a certeza, influenciar todos os aspectos da nossa vida horizontal, ou seja, das nossas relações interpessoais, da nossa experiência humana aqui na Terra. É inevitável, não pode deixar de acontecer. E, portanto, quando o Senhor Jesus nos diz para nós sermos confiáveis e cumpridores da palavra na nossa relação com o Pai, ele está a transportar isso também para a nossa relação interpessoal e Tiago está também, de uma forma muito clara, a fazê-lo. Isto remete-nos para aspectos muito, muito práticos da nossa vida, amados. Obviamente, lá está a falar no compromisso que nós temos com Deus, em que assumimos esses compromissos quando entregamos a nossa vida a Deus e dizemos que Ele vai ser o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, e depois essa soberania, essa intervenção de liderança de Deus na nossa vida
precisa de se efetivar, então, em cada momento, nas nossas decisões, nas nossas prioridades. Lá está, como o Tiago falou anteriormente, é se o Senhor quiser e é o que Deus quiser que nós queremos fazer, e essa é uma forma, obviamente, clara de dar o espaço a que o Senhor tenha a soberania na nossa vida e assim sermos íntegros na nossa palavra. Mas isto remete-nos depois também para questões mais práticas no nosso dia-a-dia. Nós precisamos de ser os cônjuges mais confiáveis que possam existir. Temos que ter os pais, os filhos mais confiáveis que existem. Nós temos que ser os trabalhadores, os funcionários mais comprometidos que possam existir. Nós temos que ser os patrões, aqueles que assalariam pessoas mais comprometidas com os seus funcionários que possam existir. E por aí fora. E tantas vezes estes compromissos são difíceis. Agora, amados, há aqui uma relação complicada e difícil de gerir, e que precisamos de esclarecer também. O nosso compromisso é com a vontade de Deus e com os propósitos de Deus, não é? Não é porque eu disse que vou fazer uma coisa errada e depois perceber que estou a fazer uma coisa errada e manter-me nessa coisa errada. Isso não é disto que o Senhor Jesus está a falar, não é disto que Tiago está a falar. E uma boa evidência dessa realidade é uma parábola que o Senhor Jesus Cristo conta a respeito de uma pergunta. O assunto não é o mesmo, o assunto aqui é a autoridade, mas a parábola em tudo encaixa nesta questão. A parábola dos dois filhos, que nós bem conhecemos em Mateus capítulo 21, e basicamente é a história de um homem que tem dois filhos e que chama os dois para trabalhar na vinha, e um diz que vai e não vai, e o outro diz que não vai e vai. Aqui nós podemos questionar, então mas o sim, sim não foi, nem o não, não foram coerentes. Pois, mas aqui a questão é, o versículo 30 lá do texto de Mateus diz, arrependendo foi-se. Ou seja, houve uma atitude de arrependimento em relação a uma coisa que ele tinha dito, a um não que tinha dado ao seu pai e que precisava ter sido um sim. Muitas vezes no nosso percurso nós nos comprometemos com coisas que depois percebemos que não podemos cumprir e precisamos nos arrepender e de alterar. Mas temos que fazer isso com coerência e com muito temor e tremor perante o Senhor. Eu queria rapidamente partilhar com os irmãos uma história que aconteceu comigo que foi marcante. Quando estávamos como missionários nos Açores, eu tinha um part-time numa gráfica. Essa gráfica pertencia à Diocese de Angra. E eu sabia disso, estávamos todos muito bem claros. Eles sabiam que eu era um missionário evangélico. Mas aquela foi a forma que o Senhor preparou para o sustento e também para alguma intervenção no nosso trabalho missionário ali. Mas aconteceu uma situação muito incómoda. A Diocese de Angra tinha um jornal diário, lá na gráfica imprimíamos o jornal diário, não era eu normalmente que imprimia o jornal, mas nas férias do meu colega eu tive que imprimir o jornal durante alguns dias, isso aconteceu quase todos os anos. Acontece que num desses dias eu tive que imprimir o jornal com um texto de capa em que declarava que eu não era a Igreja de Cristo. O jornal era católico e uma encíclica do Papa declarava que eu, enquanto crente evangélico, não era Igreja de Cristo. Os irmãos imaginam a dor de estar a imprimir um jornal que estava a dizer uma mentira. E eu naquele dia tive que tomar uma decisão muito difícil. Como é que era o meu sim, sim ou o meu não, não? Eu tive que imprimir o jornal, porque se eu não imprimisse o jornal, eu estava a falhar no meu compromisso de funcionário daquela empresa. Mas no dia seguinte fui ter com a direção do jornal e disse eu imprimi uma mentira e, portanto, ou me deixam repor a verdade ou então não posso trabalhar mais aqui porque eu não quero ser exposto a imprimir coisas como estas. Os irmãos imaginam, eu estava num jornal católico e foi muito difícil. E, à partida, o caminho era o de perder o emprego. Sabe o que é que aconteceu? Um milagre. Permitiram que eu colocasse um artigo no jornal católico,
basicamente a contradizer o Papa e onde pude apresentar o que é biblicamente ser Igreja de Cristo e já agora, e aproveitei, o plano da salvação. Teve um impacto tremendo aqui a tudo o que se passou no ambiente católico lá da ilha. Mas, amados, foi uma experiência incrível para eu perceber que eu tive que ser comprometido com o emprego, ao mesmo tempo que pude repor o meu sim a Cristo sem comprometer o meu comprometimento com o emprego. Mas mais importante era estar comprometido com Cristo. E se não fosse possível repor aquela verdade, eu não poderia de facto trabalhar mais naquele lugar e não iria fazê-lo. Mas, amados, o nosso compromisso, o nosso sim é com Cristo. E quando alguma vez nós dissemos um sim ou um não e percebemos que não é o de Cristo, nós temos que fazer o que está aqui nesta parábola, arrepender-nos e mudar para aquilo que é a vontade de Cristo. Isto é um desafio diário, amados, e precisamos de o viver na intensidade da nossa relação com Deus. Bom, amados, a nossa hora já vai muito adiantada. É um privilégio podermos refletir nestas coisas juntos. Partilhem qualquer questão que sintam que devam fazê-lo e ficamos em oração. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos neste modelo aqui, mas não deixem de estar próximos uns dos outros e todos juntos como igreja neste dia em que queremos também honrar e glorificar o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe muito, dirija as nossas vidas e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.